O assunto de hoje é da lição de domingo que vem. Que o tema da lição é promessa fala sobre vida abundante. A promessa de vida abundante. Mas eu vou falar mais aqui no segundo tópico da lição. O segundo tópico é uma mensagem muito boa e a gente não pode desprezar. Vale muito para a gente, para a nossa alma, para a nossa vida. Mas o nosso texto bíblico está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10. Os irmãos mesmo sentados, pode abrir para depois em casa também remoer, né, o que foi lido aqui. João, capítulo 10, versículos 7 a 18. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Jesus. Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Até aqui. Glória a Jesus. Eu estava lendo aqui, neste instante me veio algo na mente desta leitura, quando Jesus disse assim: todos, no versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É isso aqui, dá a entender, João capítulo 10, versículo 7 a 18. Isso dá a entender o quê? Que muitas pessoas vieram antes de Jesus dizendo que eram o Cristo, o ungido de Deus, que eles eram salvadores, mas não eram mentirosos. Também depois de Jesus, outros já vieram dizendo que eram o Cristo, o Salvador do mundo. Se levantaram muitos. Na época da igreja, lá no livro de Atos, fala de um homem que se levantou. E ele levantou e reuniu muita gente do seu lado, mas ele foi morto porque ele era mentiroso. E o exército romano matou ele e toda a sua turma. E de lá para cá, muitos falsos cristos têm se levantado. Muitas pessoas que têm se dito salvadores do mundo são ladrões e salteadores. Mas só Jesus é o nosso Salvador, porque Ele é Deus, Ele é divino, é o Filho de Deus Pai, que foi enviado para nos salvar. Só que a salvação que Deus nos deu, ela não visa somente nos levar para o céu, porque tem muito crente que está esperando coisa boa só no céu, como se aqui nessa vida, a vida do crente fosse para ser uma vida de desgraça, de taca, de peia, só de choro. E Jesus Cristo está mostrando que não. Ele disse: eu vim para que tenham. Ele não disse assim, para que tenhais. E lá no futuro não. Para que tenham vida, e vida com quê? Com abundância. Não é uma vidinha mais ou menos não. Jesus promete vida, e vida com abundância. Vida plena em todas as áreas da nossa vida. Mas sabe qual é o problema nosso? É que nós, os crentes, não procuramos viver esta vida plena, de maneira alguma. E aqui no subtópico fala assim: a vida abundante. E é nesse tema que eu quero falar: vida abundante. Mas tem aqui um auxílio devocional muito interessante, que diz assim: felicidade plena.
O crente é para ser feliz. Feliz. Aí diz aqui, quem escreveu isso aqui é tirado de um livro da escritora Thelma Bueno. O tema do livro é Igreja Saudável, Educando para uma Vida Plena. E ela diz assim: viver de modo inteligente, saudável e para a glória de Deus é um aprendizado diário. Olha, eu vou repetir aqui. Viver de modo inteligente, saudável e para a glória de Deus é um aprendizado diário. A igreja evangélica brasileira, ela, na sua maioria, ela tem instruído os crentes a viver uma vida muito de tristeza. Não tem pregado muito a abundância de vida para os irmãos. De maneira alguma, é poucos. E quando aparece alguém que prega isso, ele é tido como esses pregadores da prosperidade. É claro que tem uma teologia chamada teologia da prosperidade, que ela nega o sofrimento do ser humano, o sofrimento do crente. A Bíblia não nega o sofrimento nosso de cada dia, mas também a Bíblia não nega a nossa felicidade no meio do sofrimento, porque o Senhor está conosco em todas as situações da vida. Então nós não podemos ir aos extremos, pregar que a vida cristã, o crente para ir para o céu tem que viver pobre, miserável, andar descalço, andar com a cara fechada, que a mulher santa é a mulher do cabelo assanhado, é a mulher da roupa feia, é uma mulher que não se cuida, o homem pobre, humilde, é aquele homem que anda assim. Não, de maneira alguma. Não podemos também achar que a gente tem que todo mundo nessa terra vai viver assim, nas alturas, sem nunca passar por problema. Não. A vida cristã é uma vida equilibrada. E quando a gente, irmão, se a gente se apossar do que a Bíblia diz, a gente tem vitória. Por exemplo, os cristãos que fugiram da Europa para os Estados Unidos, naquele tempo não tinha nome, não era chamado Estados Unidos, era chamado Nova Inglaterra. Os irmãos estavam sendo perseguidos na Europa, e especialmente na Inglaterra, e muitos crentes fugiram daquela perseguição, procurando uma terra para viver em paz. E eles já sabiam, já tinham notícia dessa terra, que hoje é os Estados Unidos, e muitos saíram de lá. Mais de 500 pessoas. Poucos chegaram com vida, porque a viagem foi difícil, muitos morreram na viagem, mas poucos chegaram. Mas aqueles poucos que chegaram com vida, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi um culto em ação de graças. Até hoje nos Estados Unidos tem o dia da ação de graça, porque é uma referência a eles, que aqueles crentes, os puritanos, fizeram um culto em ação de graça por terem chegado com vida. E ali chegaram, eles não tinham quase nada, mas eles se apossaram das bênçãos de Deus e disseram assim: nós vamos ficar ricos para a glória de Deus. Vamos trabalhar e ficar ricos para a glória de Deus. Eu li isso aqui no livro de um escritor chamado Leandro Carnal, professor de história, mestre de história. Ele é ateu, mas ele foi honesto em escrever isso. E os puritanos disseram: nós vamos trabalhar e ficar ricos para a glória de Deus. E a história mostra que eles fizeram isso, e trabalharam e enriqueceram para a glória de Deus, e foram felizes. É isso que Deus quer para nós. Não é somente trabalhar e não ter nada. Deus quer que nós prosperamos. É verdade que nós, por atitudes erradas, a gente entra em rascada e a bênção custa chegar para a gente, porque a gente não vive de maneira inteligente. Porque também, para ser feliz, a gente tem que buscar inteligência, e Deus, Ele quer dar inteligência para a gente. E a gente, muitas vezes, por causa de burrice, a gente entra em encrenca. Eu digo por experiência própria. Eu digo por experiência própria. Então nós devemos buscar de Deus. Então, como diz aqui a Escritura, viver de modo inteligente. O crente tem que ser inteligente, irmão. Eu não estou dizendo porque o irmão não foi para a escola, não sabe ler, não sabe escrever, não seja inteligente, de maneira alguma.
mesmo que o irmão não teve a oportunidade de ir para a escola, porque a vida é difícil, mas Deus lhe dá inteligência. Se botar o joelho no chão, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me inteligência, é uma das primeiras coisas que nós devemos buscar de Deus, é sabedoria, inteligência. E Deus nos dá sabedoria, inteligência, e assim a gente vai vencendo. E Deus quer nos dar sabedoria e inteligência. A falta de sabedoria, a falta de inteligência, de conhecimento, é a derrota do homem. E Deus é o Deus do conhecimento, é o Deus da sabedoria, e Ele quer que nós tenhamos sabedoria e inteligência. Salomão diz: olha, de tudo que você puder adquirir, adquire a inteligência. Te esforça para adquirir inteligência, porque o homem inteligente, a mulher inteligente, ele vai saber como conquistar as coisas. Ele, com sabedoria, ele vai saber como administrar o que Deus dá, o pouco que tem, e ele vai crescer. Então vamos pedir sabedoria e inteligência a Deus. E foi o que Salomão pediu. O que queres, Salomão? Senhor, eu te peço sabedoria, para mim saber entrar no meio desse povo aqui. Sabedoria. Tendo sabedoria, irmão, a gente sabe como agir. Devemos pedir a Deus sabedoria. Viver, repetindo, de modo inteligente, saudável e para a glória de Deus é um aprendizado diário. Assim como Salomão, vivemos várias estações em nossa vida e não podemos desprezar nenhuma delas. Cada uma é única e somos responsáveis por torná-las especiais. Por isso, diz aqui o escritor, meu último conselho é para que você viva cada dia como se fosse o seu último. Para nós esse conselho, viu? Cada dia como se fosse o último. Como é que seria o nosso último dia de vida hoje? Como é que a gente ia viver? Amanhecesse o dia amanhã. Olha, Jerusalém, é o teu último dia de vida. Como é que você ia viver? Aí Deus falasse, aproveita. Você ia ficar... Jesus. Não, você ia viver o melhor, não é verdade? Procurar ver o melhor. Então procuramos viver esse dia como se fosse o último dia de vida. Viver então com alegria. Aí diz aqui, por isso meu conselho é para que você viva cada dia como se fosse o seu último. Não tenha medo de ser feliz, de sorrir, de viver. Temos um Deus que ama a vida. Agora ela fala aqui uma coisa interessante. Mas muitos crentes parecem ter medo da felicidade. Muitos crentes parecem ter medo da felicidade. Sabia disso? Olha só o que ela diz aqui, ó. Acreditam que o crente autêntico tem que estar sempre sisudo. O autêntico crente para eles é assim, ó. Fala comigo não. Eu estava na reunião de obreiros no ano de 2003 em Divinópolis, no campo de Divinópolis, no lugar, eu esqueci o nome da cidade, mas era no campo de Divinópolis. Aí tinha uns obreiros brincando, não era molecagem, brincando, sorrindo, sabe, um sorrindo, aquela alegria tudinho. E eu estava acompanhado do outro obreiro. Aí ele, crente não anda com isso não. Homem sério, homem crente é homem sério. Homem crente não anda com essas coisas não. Olha, homem crente pode sorrir, a mulher crente pode sorrir, não pode andar com piléria, com piada, sabe, dizendo coisas idiotas, mas sorrir pode ser alegre, sim. Isso, irmão, santidade não é sinal de andar com cara fechada, como diz o César Pregador, com a cara de quem chupou limão. Não. E sorrir não é sinal de pecado. Sorrir não é sinal de crente que vai para o inferno, não. Crente feliz, ele mostra no rosto. A Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Ou é assim? Meu coração está alegre. Irmão, quando a gente está triste, a pessoa conhece ou não conhece? Um dia eu estava na frente do gaivota e eu estava triste, eu estava assim preocupado. Aí o moço chegou e disse, o que foi, pastor, que o senhor está vendo que o senhor está triste? Porque eu estava então mostrando o rosto, mas quando a gente está alegre, a gente entra na escola. Um dia eu entrei cantando o hino. O que foi que o senhor viu que o senhor está alegre? A pessoa vê logo no rosto a alegria do cristão, que eu entrei cantando o hino alegre. Mas tem gente que é tão crente, tão santo que... Então não tem vida. Jesus veio para que tenhamos vida e vida com
abundância. Vamos continuar lendo essa aqui para a gente entrar no tópico que nós estávamos aqui. Glória a Jesus. Aí diz aqui, ó, muitos crentes acreditam que um autêntico crente tem que estar sempre sisudo, enfrentando uma dificuldade. Tem gente que acha assim, que crente... Porque tem um ditado que diz assim, irmão, quando você vê um crente que só é alegre, desconfia. Será, irmão? É a teologia da miséria. É a teologia da desgraça. Irmão, o crente é feliz, mesmo enfrentando lutas. Tem aquele hino que diz, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo estando no barco, a gente enfrenta problema, mas vai tudo bem. Porque Ele nos dá felicidade, Ele nos dá alegria. Não é que a gente vai mentir e dizer que não tem problema. Como é que vai, irmão? Eu estou enfrentando luta, assim. E vai ter dia que você vai achar a gente chorando, derramando lágrimas. Mas a Bíblia diz assim, o choro, mas amanhã vem o quê? O que é que vem de manhã? Tristeza ou alegria? Que a Bíblia diz? Mas a alegria... Jesus está falando, você pode passar uma noite de choro, essa noite aqui no sentido simbólico, um dia, uma semana, 2 semanas chorando por um problema, mas lá na frente você vai sorrir, você vai vir, aleluia, irmão Pedro, Jesus resolveu aquele problema para mim, rapaz, que bênção, aleluia. Eu sou de uma época, eu acho que a irmã Malfisa vai lembrar, que sempre tinha culto e ação de graça na casa dos irmãos. Chegava na segunda-feira e dizia assim, amanhã, o culto, terça-feira, o culto é na casa do irmão João. Culto de ação de graça. E chegava na casa do irmão João, eu estou dizendo aqui por símbolo. O irmão João era pobre, mas o irmão João já tinha comprado o quissuque, no tempo do quissuque, já tinha feito um quissuque, já tinha feito uns bolinhos lá gostoso, bem gostoso. E aí estava o culto, e aí quando começava o culto, a primeira oportunidade era para o irmão João. Vamos ouvir o irmão João dando um testemunho. Aí o irmão João ia contar, irmão, eu passei por uma grande luta, assim, mas eu fiz um voto a Deus, que se Ele me desse vitória, eu ia fazer um culto em ação de graça. E eu quero dizer para os irmãos, que Jesus me deu vitória, e por isso estou alegre. Aí o culto era maravilha. Quando terminava o culto, ninguém vai embora que tem uma água doce ali. A gente ia se alegrar. A Bíblia diz assim, alegrai com os quê? Então tem alegria na vida do crente. Chorai com os que choram, porque tem choro. Chorai com os que choram, mas também o quê? Alegra. Tem choro, mas tem alegria. Felicidade. E olha, irmãos, Deus não é carrasco. Deus quer ver paz e alegria na vida do crente. Nós somos representantes do céu. Se eu represento o céu e eu ando só com a cara fechada, então eu estou dizendo que lá no céu não tem alegria. Não é verdade? Se eu represento, olha, se alguém vem lá de um país, de onde é que tu vem? Eu venho do Japão. Não, mas como é que é lá? Aí não, lá não presta não, porque esse cara só anda com a cara fechada, é ruim. Nós somos cidadãos dos céus, embaixadores do céu. Aí nós vamos andar aqui com a cara triste, e eu estou representando o céu, eu estou dizendo o quê? Que lá onde Deus está, o negócio é difícil, né? Todo mundo com a cara fechada, todo mundo carrancudo. Então não, o meu Jesus não, de maneira alguma, glória a Jesus. Se tudo vai bem, tem crente que é assim, se tudo vai bem, acham logo que tem algo errado. Tem algo errado aí, tem algo errado. Porque tudo vai bem, tudo vai bem. É verdade que tem crente que esconde problema. Crente não pode esconder problema, de maneira alguma. Ele não pode. Não é que ele vai dizer para todo mundo que tem problema, mas a vida do crente tem problema. Só que tem uma coisa, nós temos um Deus que resolve os problemas. Aleluia. Mas tem gente que não tem solução de nada na vida dele. Aí está errado. O errado está aí. Se você é um crente que sua vida só tem desgraça, aí é que está o erro. Então não tem Deus na sua vida. Porque Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância, mesmo no meio das tribulações, das perseguições. Vamos aqui, continuando aqui, glória a Jesus. Aí diz aqui o escritor, tenho consciência de que vivemos numa sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É um povo que só anda à busca de prazeres carnais. Hedonista, onde as pessoas estão obcecadas pelo prazer.
Todos querem ser felizes a qualquer custo, mas onde encontrar a tão sonhada felicidade? Tem gente que quer ser feliz a qualquer custo, mas onde é que nós vamos encontrar a tão sonhada felicidade, irmãos? Só em Cristo Jesus, mesmo no meio das tristezas. Vida abundante. Qual é o conceito de vida abundante? Diz assim, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10. Sabemos que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Nós temos necessidades físicas, quer comer, calçar, vestir, estar bem de saúde. Temos também necessidades emocionais. Tem hora que a gente está bate uma tristeza na gente, a gente precisa de paz, precisa de tudo, e Deus supre. Como nós vimos nessa lição do decorrer, Deus, Ele é a provisão para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Então nós temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. Podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Jesus não veio trazer vida só para a vida espiritual, não, irmãos, e deixar a nossa alma triste. Jesus não veio trazer só a salvação para nós, não, de maneira alguma. Que a salvação se fala na vida espiritual, mas também Ele veio trazer vida para nós aqui nessa terra. Por quê? Jesus falou assim: vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Você acha, irmão, que um crente triste, angustiado, vai convencer alguém que está lá fora, vivendo também triste e angustiado, de que esse Deus que ele serve é um Deus poderoso? Não vai. Mas se alguém olhar assim, rapaz, aquela irmã é pobre, aquela irmã, ela não tem riqueza, mas é uma mulher alegre, é uma mulher que tem vida, esse Deus vale. Eu vou seguir esse Jesus que essa mulher segue, porque ela é luz. Alguém viu nela a luz de Cristo, a paz de Cristo na vida dela, e quer também esse Jesus. Quando um missionário foi para a China, Hudson Taylor, e ele enfrentou muitas dificuldades, inclusive a doutrina ali, o pessoal adoraram muitos deuses, e um moço, ele era conhecido na sociedade, envolvido com drogas, envolvido com tanta coisa, e a sociedade conhecia a vida dele. E ele aceita Jesus. Por ele aceitar Jesus, ele perdeu o emprego, porque o patrão era idólatra e não concordava com aquilo. Mas aquele homem estava tão feliz com Jesus que ele preferiu perder o emprego, mas queria seguir a Jesus. E a vida dele agora é uma vida de alegria, ele enfrentando as lutas, tudo, e o patrão foi vendo, a sociedade foi vendo que a vida daquele homem mudou depois que ele aceitou Jesus. Não que ele ficou rico, não que ele comprou carro, de maneira alguma, mas a vida dele, tanto física, a alma e o espírito mudou. O homem mudou de uma maneira que a sociedade viu Cristo na vida dele. Conta a história de outro missionário na China, que ele estava numa região muito violenta. A China hoje é um país mais controlado, mas antigamente era um país muito violento, violentíssimo. E a droga, o ópio, que era um tipo de droga na época ali na China, que estava devorando a China, e isso trouxe muita desgraça, muita violência. E um missionário naquela região, Deus usando ele poderosamente, e teve dia de avivamento que o culto era o dia todo de culto. Por quê? Porque pessoas faziam fila e confessavam o pecado. Aquelas pessoas que matavam, que roubavam. E aí o delegado da cidade foi assistir o culto. E ele ficou muito encabulado, que tinha um camarada que era carga torta, como diz a sociedade, ruim que só. Ele já tinha sido preso várias vezes, torturado, mas ele não confessava os crimes. Mas naquele dia o delegado viu ele de joelho dobrado confessando os crimes. O delegado disse: rapaz,
Que negócio é esse? Esse homem debaixo de pé, de tudo, nunca confessou. E hoje aí ele está confessando os erros dele assim, abrindo o coração. Sabe o que foi? Que ele encontrou vida e vida com abundância. Que contagiou. Aleluia. Nós temos que contagiar, irmãos, que estão perto de nós. Vida e vida com abundância. Então o Senhor, Ele veio para suprir todas as áreas da nossa vida. O tempo passa rápido. A vida abundante também influencia a família. A família. Olha, irmão, quando uma pessoa aceita Jesus, é uma porta aberta para toda a família. E a família tem que ser contagiada. A família tem que ver Jesus na vida daquela pessoa que aceitou Jesus. Ver os milagres. Pode ser a família mais idólatra que tiver. Mais idólatra. Mas eles vão ver Cristo. E vão ver Cristo naquilo que Cristo faz por nós. Por exemplo, a família da Juliana é uma família de gente boa, mas eles são muito devotos de Aparecida. E nós fomos ser missionários lá. Nós fomos ser missionários lá na cidade dela. E Deus nos levou a passar por uma situação que Deus tinha um propósito nisso. Já contei esse testemunho aqui. E uma mulher botou uma conta para me pagar, além do que eu estava devendo. Dava um salário mínimo. Um salário. E o missionário a gente não recebia, recebia uma ajuda, né? E aí eu passei, a Juliana contou para a mãe dela essa situação. E eu passei um mês orando, todo dia orando. A oração era só isso: Senhor, põe um salário a mais na minha conta, Senhor, faz isso. Quando foi no dia que eu fui receber, eu fui lá, Deus colocou um salário a mais. Sabe, isso, aí a Juliana contou para minha sogra. Ela disse, aí ela ficou admirada porque ela viu Deus agir. Já mudou o conceito. Está entendendo? Já mudou. E muitas outras coisas que ela foi vendo e tudo, hoje já começam a pedir oração. Quando foi um tempo desse, no ano passado, a minha cunhada pegou uma infecção hospitalar, né, no pulmão, e foi para a UTI, um caso seríssimo. Só uma pessoa da família que estava autorizada a ir lá e para trazer notícia. Estava isolada, entubada, tudo. Um negócio sério. E aí nós ficamos sabendo, eu estava arrumando Bíblia quando eu fiquei sabendo. Mas Deus me deu, assim, naquela hora, uma palavra de fé. Ele disse, não, vamos orar no instante que Jesus vai curar. E nós oramos naquela hora. E eu senti que Deus estava fazendo um milagre. E Jesus fez um milagre. O Senhor usou uma irmã lá na Joquebede, ela não sabia do que estava acontecendo. Deus disse, eu estou entrando naquele quarto e repreendendo a morte. Aleluia. Irmãos, o Senhor entrou no quarto porque a previsão médica era de catástrofe, de morte. Mas de repente o quadro mudou. Ela foi curada. O médico chamou e disse, minha filha, só Deus, você é religiosa? Só Jesus é que pode fazer isso aí, irmão. Isso foi um milagre na família, porque aí depois o irmão dela, ô Juliana, vocês que oram, ora por mim que eu estou passando por isso, você tem, sabe, é a luz na família. Olha, irmão, a vida abundante também influencia a família. Se você é crente e não influenciou a sua família, é porque você não tem vida. E se você não tem vida, é porque você não está ligado com Jesus. Bora se ligar com Jesus. Vida abundante. Vida abundante. Se nós temos relacionamento com Cristo, nós teremos vida abundante. As pessoas vão ver Deus operando em nossa vida. Glória a Jesus. A nossa comunhão com Ele. Vamos aqui para frente. Como nós vimos aqui em Atos 16 e 31, quando o carcereiro se converteu, Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Era ele e a casa dele. Então, há uma família que não tem ninguém crente, uma pessoa se converte, já é uma porta aberta para a salvação, para toda a família. No começo vai dar problema, vão criticar, vão tudo, mas depois eles vão ver que Deus... Tem história de família que foi salva por causa de uma criança que foi ser crente da família. Foi uma criança e depois foi de repente a família inteira passou a aceitar Jesus. Vamos aqui em frente. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo,
e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar, primeiro, a paz com Deus. Paz com Deus. A primeira bênção é a paz com Deus e também a paz de Deus. A paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Também nós temos a prática do amor, que é a vida, e também a vida em unidade, igual no Salmo 133, que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união entre a igreja, ela é mais preciosa, ela é tão preciosa quanto a unção que ungiu os sacerdotes. É uma unção plena, a bênção da união, igual no Salmo 133 está falando. Também um cultivo da esperança, a gente passa a ter esperança, a esperança na paciência. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia, uma vida vazia que a gente tinha outrora, quer dizer, antigamente. Irmãos, Deus, Ele abençoou o crente, sim. Se a gente realmente, vamos refletir aqui, se a gente realmente se ligar com Jesus, nós somos abençoados. Se a gente realmente tirar a vida para viver com Cristo, lendo a Bíblia, louvando, orando, tendo comunhão com Deus, Ele faz mudanças radicais na vida do crente. Meu pai trabalhava na fazenda Surubim. Era de fazenda em fazenda, uma pobreza, uma miséria danada. Tão pobre que ele, naquele tempo, nos anos 80, saiu, nos anos 70, aqui da Surubim, Gogó da Onça, de bicicleta para Marabá. Não tinha asfalto. Olha só a pobreza. Mas quando ele se entrega a Cristo de verdade, para servir a Deus, Deus transformou a vida dele em todos os sentidos. Eu era menino, eu tinha 6 anos, mas eu via como era a vida do meu pai e da minha mãe em servir a Deus. Meu pai era carpinteiro, eu não via quando ele saía, porque menino dorme até tarde, criança. Mas eu via quando ele chegava. Ele chegava do serviço, ele vinha de bicicleta, carpinteiro, passava o dia trabalhando no sol quente. Ele chegava no serviço, tomava banho, jantava e ia com toda a família para a igreja. Culto na igreja, culto na rua. No domingo, na escola dominical, toda a família estava na escola dominical. 3 horas da tarde tinha culto na rua. Hoje não tem mais, mas acho que a irmã Malfisa ainda lembra que todo domingo tinha culto evangelístico na rua. E ele ia para o culto evangelístico, levava toda a família. Quando saía daquele culto evangelístico, ele deixava nós com a irmã Ana nos olhando, e ele e a mãe iam evangelizar no presídio. Quando voltavam do evangelismo no presídio, ia para o culto à noite. Já pensou que agenda puxada? Aí você vai dizer: irmão, mas isso é exaustivo. Não, irmão. A minha mãe e meu pai sentiam uma felicidade de fazer isso. E eu vi Deus pegar meu pai assim, tirar da pobreza. E meu pai ficou rico, dono de supermercado. 5 horas da tarde ele fechava o supermercado dele, para 6 horas estar arrumado e ir para a igreja com toda a família. Ele não perdia um culto, nem na igreja, nem na rua, e nem na escola dominical. E Deus abençoa meu pai grandemente. A amizade que ele tinha com Deus, Deus transformou em bênção na vida dele. Depois ele inventou de se apartar de Deus, sofreu muito, muito. Mas durante o tempo que eu vi ele próximo de Deus, eu vi Deus na vida dele e da minha mãe. O negócio é que nós estamos muito desleixados. Nós, eu vou dizer nós. A gente acha tanto tempo para muita coisa, mas não acha tempo para Deus. A minha mãe dizia assim, minha mãe é batizada com o Espírito Santo, e ela dizia assim: meu filho, naquela época, a gente era tão feliz, olha só, felicidade mesmo. A gente batizado com o Espírito Santo, a unção de Deus era tão grande na vida da gente, que mesmo a gente quebrando o coco, a gente estava ali dizendo aleluia, glória a Deus, alegre, quebrando o coco. Felicidade, irmão. Eu conheci um pastor, não sei se já morreu, o pastor Zezinho. Trabalhava na roça, ele dizia: irmão Juvan,
5 horas da tarde eu estava na roça, eu terminava o serviço, eu ia correndo para chegar na igreja. O que é isso aí, irmão? Não é fanatismo, é felicidade. Quando a gente está em comunhão com Deus, nós temos felicidade de estar no culto, felicidade de estar na escola dominical, e Deus retorna isso, irmãos. Deus retorna. Quando a gente é fiel a Deus mesmo, para estar nos cultos, na escola dominical, ali com aquela alegria servindo, Deus, Ele nos abençoa grandemente. Irmãos, esta igreja precisa conhecer as bênçãos de Deus. Eu sou criado numa cidade, numa igreja, que Deus abençoou muitos crentes. Um dia eu estava conversando com uma irmã, a irmã Maria Macedo, vamos já encerrar. E ela dizendo, irmão Gilvan, naquelas épocas eu tenho saudade daquele tempo. Ela disse, olha, no tempo do pastor Nivaldo, tinha uma irmã que estava com câncer, estava em Teresina. E aí o pastor reuniu toda a igreja e disse, olha irmã, a partir de hoje nós vamos fazer um mês de oração pela irmã fulana, para Jesus curar ela do câncer, e vai ser 5 horas da manhã. Então 5 horas da manhã, irmão, os irmãos estavam na igreja orando por aquela irmã. Só que Deus não abençoou somente a irmã que estava com câncer, não. A maioria dos irmãos que participaram daquela campanha de oração, Jesus abençoou. A irmã disse que teve uma visão à noite, que ela via um relógio, e esse ponteiro do segundo, ela via direitinho, aonde cada passo que ele dava era uma bênção que ela via, casa, tudo. E ela disse que naquela campanha de oração muitos irmãos foram abençoados. Quem não tinha casa recebeu casa, quem não tinha emprego recebeu emprego. Tudo que ela viu naquela visão. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Aleluia. Mas tem pastores que não pregam a bênção para o povo. Eu estava numa igreja congregando lá em Curionópolis, e tinha uma irmã que 2 vezes eu vi ela conversando com a Juliana e chorando. Ela tinha um casal de filhos e tinha uma adolescentezinha de 14 anos e um rapazinho assim, e ela não tinha esposo, e ela tinha que trabalhar em serviço doméstico. E o problema dela, porque a mãe dela não ficava com os filhos dela, aquela mãe carrasca, diz, não, tu te vira com teus filhos. Então ela perdeu vários empregos porque não tinha onde deixar a sua filhazinha adolescente e o seu rapazinho. Então ela perdia o trabalho, e sua mãe não queria ficar. Aí um dia eu estou no culto, e aí tem gente que explora, irmão. Não vamos achar que não tem, não, que tem. Muito explorador. Ela, pastor, eu achei um emprego ali, mas eu vou ganhar só R$200 por mês. Aí o pastor, irmã, tá bom, é melhor do que nada. Irmão, aquilo me deu uma raiva. E eu atravessei na frente dele e disse, não aceite. R$200 não dá para só sustentar suas filhas, não. Diga não, não aceite isso. Ela ouviu assim, e ela não me disse nada, mas ela só ficou me olhando. Foi embora. Quando foi um dia, eu vou subindo a rua a sair, e ela vai descendo, e quando eu vi, ela, ei, pastor Gilvan, para aí, pastor Gilvan. O que foi? Pastor Gilvan, naquele dia que o senhor disse para mim não aceitar aquele emprego, eu achei que o senhor estava doido. Eu com 2 meninos para sustentar, achar um emprego, o senhor vai dizer para mim não aceitar. Eu achei que o senhor estava doido. Mas pastor Gilvan, Deus é bom. Eu agora estou empregada na Colossus, isso em 2008. Eu estou na Colossus. E naquele tempo o salário eu não sei quanto é que era, mas eu sei que o salário que ela estava ganhando na época, que ela passou a ganhar R$700, era um alto salário para a época, sabe? Carteira assinada, eu não sei mais isso, mais aquilo, ela estava numa felicidade assim. Irmão, Deus quer te ver feliz. Não aceite mesquinharia de ninguém, que tem gente que não quer te ver bem, não quer te ver feliz, aí para ele é 10 e para ti é 1, não. Deus também quer 10 para ti, Deus quer te abençoar também, aceita, recebe a bênção, não aceita o que o diabo te dá, porque tem gente na igreja que não é usado por Deus, é pelo diabo, que quer amaldiçoar os outros, porque o crente que tem comunhão com Deus, a bênção dele transborda, porque Deus quer a nossa paz, Ele quer a nossa alegria, e Neemias disse assim, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é, não é verdade?
Então, irmão, Deus quer nos abençoar. Vida abundante. Ele não veio somente da vida, mas veio da vida abundante. Amém? Então nós vamos terminar. Tem aviso, Juliana? A missionária vai dar os avisos aqui. Glória a Jesus. Aleluias. Rapidinho, irmãos. A paz do Senhor.